Grande parte da literatura contemporânea caracteriza a dispersão urbana como uma ruptura no processo histórico de urbanização, um fenômeno completamente novo que implica degradação da cidade e de suas configurações tradicionais. Embasada nessas interpretações, persiste a abordagem hegemônica de que a compactação urbana representa a solução urbanística ideal, transposta tanto para o desenho da cidade quanto para os instrumentos e diretrizes de planejamento territorial. No artigo Cidade Compacta e Cidade Dispersa, Ponderações sobre o projeto do Alphaville Brasília, Carolina Pescatori busca discutir o referido empreendimento dentro do debate de cidade compacta como solução para a cidade dispersa. O debate não é recente. Bernardo Seck afirma que é possível identificar uma sequência de urbanização, primeiramente construída sobre a experiência da concentração progressiva, acompanhada pela fragmentação e dispersão, e identifica o ponto de inflexão entre uma e outra nos anos 1960 e 1970. E afirma que as duas sequências não são subsequentes, mas paralelas, antecedendo até mesmo o século XX. Para Seck, esse paralelismo encontra seu ápice no século XX, que é dominado por duas angústias: o medo da hiperconcentração de pessoas nas megacidades e o pavor do desaparecimento da cidade. Pavor frequente nas interpretações de autores que trataram o tema de forma dramática e catastrófica, levando a crer que a urbanização contemporânea teria características ímpares e inéditas. Para eles, a cidade estaria se esvaindo em territórios amorfos e mutantes, impossíveis de serem reconhecidos como cidade. No texto O Reino do Urbano e a Morte da Cidade, Françoise Choët pontua que as transformações recentes das cidades europeias foram tão profundas no espaço urbano que a palavra cidade não mais o define. Choët constrói seu argumento considerando propostas e projetos urbanísticos desde as intervenções de Haussmann até aqueles que ela define como sinais de desconstrução. A cidade linear de Arturo Soria e Mata e os projetos urbanos de Le Corbusier. Os indícios de dispersão citados por Choët estão imbuídos de uma visão fortemente crítica à cidade industrial, adensada e compactada. Essas ideias, porém, não chegaram a definir um caminho único para o urbanismo, muito menos foram aplicadas de forma literal, se consolidando apenas como possibilidades propositivas. Em 1968, o arquiteto americano Melvin Weber introduz a questão da superação da cidade, afirmando que as inovações tecnológicas na comunicação e no transporte foram tão radicais no século XX que expandiram a escala da sociedade urbana para relações cada vez mais independentes da cidade, reduzindo a importância do lugar e do espaço físico. A ampliação das comunicações e a facilidade de mobilidade flexibilizaram a relação de distâncias e interdependência entre os lugares de trabalho, moradia e consumo. Igualmente, essa flexibilização foi ainda maior para as classes ricas, permitindo a estas viver em qualquer lugar, mantendo-se minuciosamente urbanas. Os mais pobres, por sua vez, foram conservados à margem do processo, tornando-se cada vez mais rurais no sentido de que eles são não participantes nas questões da comunidade global. No entanto, o descolamento entre as atividades sociais e o espaço não se realizou completamente, porque tanto o acesso e a utilização de tecnologias se deram de forma desigual, como também porque a promessa de fluidez e velocidade das mudanças não se concretizou. Ricos e pobres, onde quer que morem, dependem todos, em graus variados,
da localização dos lugares na cidade. A cidade e o acesso a ela permanecem fundamentais na construção do espaço urbano. Sobre os autores que defendem a morte da cidade, Margarete Pereira afirma que as áreas de saber reagiram com maior estranhamento e perplexidade a certos processos como as macro-regulações econômicas e de mercados, os impactos tecnológicos ou as reconstruções da imagem das cidades, desenvolvendo discursos generalizantes pautados, na maior parte dos casos, em observação de aspectos econômicos e materiais, mas, sobretudo, visuais das cidades, observados em temporalidades curtíssimas. Mais do que uma ruptura, a urbanização impõe uma reconceituação do que é cidade, uma releitura que incorpore, integre e abarque as intensas transformações. Mesmo nos espaços mais difusos, menos densos, os homens realizam suas vidas. A urbanização dispersa não matou a cidade, apenas a transformou, incluindo outros modos e formas de viver. A cidade atual abarca a cidade tradicional e muitas outras formas urbanas. Seguindo Margarete Pereira e a teoria do paralelismo entre compactação e dispersão elaborada por Seck, Carolina Pescatori defende que a dispersão urbana não configura um processo completamente novo, tendo sido problematizada muito antes de 1900. Ainda que as intervenções de Haussmann em Paris e Cerdá em Barcelona tenham deixado um legado de estratégias urbanísticas para viabilizar a adaptação de cidades tradicionais às transformações dos séculos XIX e XX, e tenham funcionado como reinterpretação do repertório morfológico de coesão para a expansão da cidade, várias outras propostas ofereceram a dispersão como solução urbanística. A dispersão foi incorporada ao repertório projetual da cidade dentro das mais diversas intenções, tais como equidade social, como a cidade linear do madrilenho Arturo Soria e Mata, em 1886, cooperativismo, como a cidade-jardim de Ebenezer Howard, de 1889, possibilidade de liberdade absoluta e expressão de democratização equitativa, como a Broadacre City de Frank Lloyd Wright, de 1930, hipercompactação dispersa, como as propostas por Le Corbusier nos planos de uma cidade contemporânea para 3 milhões de habitantes de 1922, do Plan Voisin de 1925 e da Cidade Radiante de 1930. Louis Wirth, em seu conceito de cidade, determina que, para propósitos sociológicos, a cidade pode ser definida como um assentamento relativamente grande, denso e permanente de indivíduos socialmente heterogêneos. A riqueza desse conceito é a incorporação da heterogeneidade aos aspectos espaciais, o que o torna particularmente interessante para uma abordagem urbanística da cidade. O entendimento de que a cidade é um organismo dinâmico é extremamente pertinente e atual para a discussão a respeito dos recentes fenômenos de expansão urbana, especialmente como uma espécie de contra-argumento à interpretação de que a dispersão causou a pretensa morte da cidade. Compreender a cidade não apenas como forma urbana, mas como instituição social pode ter um efeito libertador, pois permite o entendimento dos tecidos dispersos como parte integrante da cidade contemporânea e do seu crescimento, e ao mesmo tempo proporciona um olhar menos tendencioso sobre as formas de habitar do homem do século XXI. Segundo Bernardo Seck, teóricos e pesquisadores da cidade criaram uma espécie de bulimia terminológica para definir os processos de urbanização, incluindo a megalópole, o sprawl do subúrbio americano, a cidade difusa, a edge city,
as Regional Cities e as Spruce Cities como descrições da mesma forma de urbanização dispersa. Para o autor, essa variedade de conceitos apenas descreve diferentes nuances de um mesmo fenômeno, sendo indicadora do embaraço que as novas formas de urbanização suscitam em seus observadores. Certamente a característica mais marcante da urbanização dispersa é a expansão e extensão da malha urbana para além dos limites da cidade, onde predominam as baixas densidades habitacionais. Outra importante característica do crescimento da cidade contemporânea é que não mais está ligado à migração campo-cidade, como no século XX. Atualmente, efetua-se por meio da acomodação de uma população já urbana. Outro aspecto significativo da dispersão urbana é a fragmentação da ocupação do território, que deixa extensos espaços menos adensados entre núcleos ocupados. Esses espaços não são vazios, mas constituem partes produtivas e intrínsecas à cidade. Segundo Milton Santos, essa configuração mais complexa e imbricada entre urbano e rural está ligada ao processo de informacionalização do território, quando ciência, técnica e informação passam a influenciar os processos de remodelação do território essenciais às produções hegemônicas, que necessitam deste meio geográfico para sua realização. A dispersão urbana e o grande distanciamento entre núcleos urbanos são caracterizados ainda como fenômenos contemporâneos da pós-industrialização, sendo consequência de forças diversas, entre elas as do mercado imobiliário, aliado ao recrudescimento da violência urbana que leva as classes médias e altas a procurarem uma segregação planejada. Nestor Goulart sintetiza algumas das principais características da dispersão urbana: descentralização da população, do emprego e dos serviços, produção de novas periferias, extensão das áreas urbanizadas por um vasto território, separadas fisicamente, mas fortemente interdependentes, formando um sistema urbano único, desenvolvimento de novos modos de vida, viabilizados pela maior mobilidade, especialmente a individual, novas formas de organização urbanística, como condomínios e loteamentos fechados, empreendimentos de usos múltiplos, alteração das relações público-privado. A crítica à ideia de dispersão surgiu particularmente após os anos 1990, período caracterizado por Robert Bruckmann como uma campanha contra a dispersão. Os argumentos centrais da crítica são custos econômicos, custos ambientais pelo aumento do consumo de combustíveis e pela diminuição das terras agricultáveis e florestadas, problemas sociais relacionados à diminuição da urbanidade, ofensiva contra o automóvel, necessidade de limitar o crescimento urbano, objeções estéticas e simbólicas. A principal resposta desenvolvida pela crítica à dispersão foi a cidade compacta. Esse termo não constitui um conceito em si. Em vez disso, reúne um conjunto de diretrizes urbanísticas que procuram promover unidades territoriais autônomas em termos de ofertas de equipamentos, serviços, empregos e moradia, como forma de diminuir a demanda por transporte e as distâncias a serem percorridas. Fortalecer subcentros e criar novas centralidades para diminuir a convergência de deslocamentos para os centros das cidades. Ocupar o solo de forma compacta para diminuir as distâncias intramunicipais e viabilizar o transporte coletivo e os modos não motorizados. Ocupar vazios urbanos, limitar áreas de expansão urbana. A dispersão urbana tem se ampliado de forma concomitante ao processo de urbanização compacta. O crescimento urbano fragmentado não determina o fim da cidade, mas representa mais uma de suas transformações. A noção de que a cidade é, ou sempre foi,
um espaço de delimitação espacial clara e que por isso comporta um assentamento compacto e denso, não se sustenta. No entanto, reconhecer a dispersão não implica aceitá-la, pelo contrário, implica pontuar seus problemas não para negá-la, mas para buscar ampliar a integração entre as partes fragmentadas e dinamizar a constituição interna dos fragmentos. Entre todas as formas de organização espacial, o condomínio horizontal e os loteamentos fechados são as mais conhecidas e criticadas no Brasil. Um dos primeiros condomínios residenciais horizontais do Brasil foi o Alphaville Barueri, construído em 1973 nos municípios de Barueri e Santana do Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. Trata-se de projeto que não se resume a condomínios residenciais, incorpora áreas destinadas a indústrias não poluentes, comércio e serviços, constituindo-se em exemplo de formas complexas de organização espacial da dispersão urbana. A Alphaville S.A. expandiu sua produção pelo país, focando-se exclusivamente nos residenciais até meados de 2010. Atualmente, a empresa está desenvolvendo projetos em um novo segmento intitulado Núcleos Urbanos. O projeto urbanístico de Brasília, sua implementação e planejamento posteriores, incorporaram os princípios de limitação física e populacional e de organização territorial por meio de cidades satélites. Vale destacar, porém, que a construção das cidades satélites havia sido pensado como uma estratégia para suprir demandas posteriores à completa ocupação do primeiro núcleo, o plano piloto, apenas quando este atingisse o limite de 500 mil habitantes. No entanto, Taguatinga, a primeira cidade satélite, foi construída à revelia do plano de Lúcio Costa, em 1958, antes, portanto, da inauguração da capital. Diferentemente de outras cidades brasileiras, Brasília nasce dispersa e sua periferia permanece fragmentada e distante do centro durante décadas. De forma paulatina, parte de seus vazios intersticiais foi sendo ocupada com a consequente conurbação de algumas cidades satélites. Mais recentemente, percebeu-se uma redução no ritmo de crescimento da mancha urbana no Distrito Federal e o adensamento e verticalização de diversas áreas já ocupadas, as quais seguiram uma orientação de planejamento pautada nos parâmetros da cidade compacta. Essa ocupação, majoritariamente dispersa, composta pelas cidades satélites e pelos municípios da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, ainda reproduz um modelo de urbanização centro rico, periferia pobre. O aparecimento de condomínios horizontais em áreas rurais de Brasília não implicou uma transformação significativa da distribuição territorial da população nem das periferias da cidade. Esses condomínios têm as características da cidade dispersa, como, por exemplo, a criação de novos núcleos habitacionais segregados em áreas anteriormente rurais que provocam a ampliação do perímetro urbano e a migração de parte da classe média para essas áreas. Todavia, essas novas zonas habitacionais se localizam próximas do centro urbano da metrópole, mais próximas que muitas das cidades satélites, como Taguatinga, Ceilândia e Gama, por exemplo. Desde 2009, um outro tipo de urbanização com características da dispersão urbana começou a ser construído na região de Brasília, o Alphaville, um empreendimento de grande porte que pretende atrair moradores do Distrito Federal para as franjas da metrópole, conformando uma nova periferia ao redor da capital brasileira. O Alphaville Brasília segue um modelo de núcleo urbano,
que almeja alcançar um planejamento de bairro inteiramente autossuficiente, com áreas residenciais, corporativas, comércio, serviços, instituições de ensino, centros médicos, centros culturais e lazer. O projeto completo prevê diversas etapas ao longo de 30 anos, uma população de cerca de 200 mil moradores em 40 mil unidades imobiliárias. O empreendimento será formado por um centro comercial, um parque empresarial, uma vila universitária, grandes áreas para habitação multifamiliar, em condomínios fechados verticais e 4 condomínios horizontais fechados. O Plano Geral e o Plano de Viabilidade Econômica do Alphaville Brasília foram elaborados com consultoria da empresa multinacional de origem norte-americana AECOM, enquanto o projeto do Centro do Empreendimento foi desenvolvido pela RTKL, outra empresa norte-americana. A primeira questão levantada refere-se à relação do Alphaville com sua condição periférica. Como já indicado, esse condomínio se localiza fora do Distrito Federal, dentro do município de Cidade Ocidental, Goiás. No material publicitário do empreendimento, o nome desse município é omitido. A facilidade de acesso ao plano piloto, apresentada como um atrativo, é medida em tempo, 20 minutos da ponte JK, nunca em quilômetros. Na planta baixa do projeto urbanístico, o empreendimento paira sobre uma imagem de um etéreo céu azul, completamente desconectada do seu território geográfico social. O Alphaville não precisa e não quer ter contexto algum. A construção de uma imagem descolada da sua localização imediata e acoplada ao plano piloto coaduna-se ainda com outro princípio fortemente propagado pela empresa, a autonomia. A Alphaville minimiza as distâncias não apenas para esconder a condição periférica do empreendimento, mas também porque a concepção dele promete a oferta de serviços e empregos altamente especializados e qualificados dentro do próprio núcleo urbano, prescindindo, portanto, de relações mais diretas com outros núcleos. No sítio da RTKL, informações permitem aprofundar um pouco mais a interpretação do novo loteamento. O texto da página, originalmente em inglês, apresenta o projeto ilustrado por imagens que incluem algumas perspectivas de espaços públicos do empreendimento no parque empresarial e no centro comercial. Duas temáticas sobressaem: a da modernidade revisitada e melhorada de Brasília e a da urbanidade. Nesse material online, o projeto urbanístico de Brasília é atribuído a Oscar Niemeyer e não a Lúcio Costa. O erro é intencional, afinal, o arquiteto Niemeyer possui uma obra internacionalmente reconhecida. Relacionar o projeto ao arquiteto confere maior status ao empreendimento. O texto também sublinha que o projeto mantém alguns dos melhores atributos de Brasília, incluindo a arte nos espaços públicos e a proteção do patrimônio. Uma clara estratégia de construção da imagem do Alphaville mais próxima de Brasília, ainda que de maneira bastante genérica. A temática da urbanidade tem desdobramentos tanto no texto quanto nas imagens, com o objetivo de construir uma ideia de espaço urbano dinâmico, proporcionado pela mistura de usos, pela experiência do caminhar nos espaços públicos e pela maior densidade construtiva do espaço verticalizado, apontando para uma cidade vibrante, aspectos comumente ligados aos princípios urbanísticos da cidade compacta. As imagens do centro comercial e do parque empresarial ilustram uma característica muitas vezes ignorada pelos estudos que analisam o modelo Alphaville. Essas áreas não são muradas, aproximando-se daquilo que designamos por cidade aberta. Assim, pelo que sugere a imagem, no centro do Alphaville, a circulação das pessoas seria efetivada de maneira livre. Contudo, tal hipótese não nos parece muito plausível. Observando o Alphaville Barueri, projeto cujo conceito
é o mesmo aplicado no projeto de Brasília, constata-se que, atualmente, apesar de não haver restrições explícitas à circulação de pessoas no centro do bairro, as ruas são vigiadas por sistemas de câmeras e cada um dos lotes constitui uma unidade isolada do seu entorno, por meio das mais diversas estratégias de segurança. Há uma profunda desconexão do centro do Alphaville Brasília em relação ao seu entorno. A alegação de integração com as áreas residenciais adjacentes não se sustenta. O projeto ignora quase por completo seu entorno imediato, construindo poucas ligações entre o centro comercial, o parque empresarial e as áreas consolidadas de cidade ocidental. Também a carência de equipamentos de serviços públicos. A exceção é a presença de uma unidade do Senai, cuja implantação em lote do empreendimento foi apoiada pela empresa. Por fim, o texto do sítio da RTKL alude evasivamente ao que denominam de comunidades residenciais. Não há nenhuma referência ao fato de que estas são comunidades fechadas e muradas, o que contradiz de modo direto a ideia de urbanidade. No Alphaville Brasília, há intencionalmente a construção de uma imagem dupla de cidade, simultaneamente dispersa e compacta, uma centralidade adensada, pretensamente vibrante, envolta por condomínios horizontais e fechados, tipologia que incorpora o que há de mais problemático na dispersão urbana. O projeto se apropria da ideia de cidade dispersa, de baixa densidade, propiciando o desejado contato com a natureza e a segurança da cidade murada. Paralelamente, Alphaville constrói uma cidade compacta, diametralmente oposta, um centro urbano de alta densidade construtiva, com edifícios de vários pavimentos e alta taxa de ocupação dos lotes, mas com certa distribuição de espaços abertos, incluindo praças e bulevares. Se por um lado o zoneamento de uso misto constitui espaços com certa diversidade, por outro, não há previsão de uma mistura mais intensa entre habitação, serviços e comércio. Os locais destinados para habitação multifamiliar são separados dos demais usos. A área do empreendimento é pouco integrada ao entorno, além de não incluir equipamentos que atendam à comunidade externa ao empreendimento. Nessa nova periferia é prevista uma ilha de prosperidade, apartada da realidade metropolitana em que se insere, pois, mesmo que seu centro seja fisicamente aberto e sem restrições explícitas à circulação de pessoas, a acessibilidade é restrita. Se antes a Alphaville era criticada pela reprodução de cidades muradas de baixa densidade, agora a empresa acolhe o repertório urbanístico da sua crítica, reinventando seus produtos, ainda que parcialmente. A adoção de padrões de urbanização compacta atesta que ela não está alheia ao debate urbanístico atual e às críticas ao seu modo de urbanização, e que busca se apropriar das soluções urbanísticas não apenas como uma tentativa de responder às críticas, mas como forma de diversificar lucros. O projeto Alphaville se apresenta como uma cidade de duas faces, porém a profundidade dos problemas aqui apontados indica questões que ultrapassam a configuração dispersa ou compacta. Não há como esperar que a urbanização conduzida pela iniciativa privada incorpore demandas além daquelas emanadas por seu público-alvo e pelos seus acionistas. A contrapartida para o município permanece restrita à promessa de emprego e aumento da arrecadação tributária, aspectos aparentemente suficientes para que as administrações locais se desdobrem para acomodar a nova ocupação sem questionar e exigir outras formas de articulação entre a cidade existente e a cidade prometida. E são essas articulações e costuras, tão ausentes no Alphaville Brasília, que poderiam criar pontes importantes de rearticulação social e urbanística nessa nova periferia brasiliense.
que, sem isso, permanecerá reproduzindo seus conhecidos modos de segregação e empobrecimento.